Vamos ler, irmãos, Salmo 127. Nós descansamos no cuidado do Senhor, na certeza de que o Senhor conduz todas as coisas, inclusive está conduzindo neste momento a vida do nosso irmão Antônio, bem como da sua família. Salmo 127 nós vamos ler de forma alternada e depois nós vamos cantar o hino 135, mais de Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus, cântico de romagem de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Cantemos ao Senhor o hino 135, mais de Cristo. Durante o canto deste hino, os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar terão a oportunidade de assim fazê-lo. Lembrando que o gasofilácio menor para ofertas missionárias e o maior para dízimos e ofertas. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Louvemos ao Senhor. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que renova nossas forças, é aquele, ó Deus, que nos dá o privilégio de podermos cultuá-lo nesta manhã. Não porque o Senhor precisa do nosso culto, mas porque, ó Deus, nós precisamos de Ti. Por isso, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela vida, obrigado, ó Deus, pela provisão. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, nós Te agradecemos e quando nós trazemos, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas diante de Ti, nós o fazemos, ó Deus, com gratidão nos nossos corações, ó Deus, porque reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo, Pai. O Senhor é aquele que tem nos abençoado, é aquele que abre as portas para cada um de nós e nos dá o privilégio, ó Deus, de podermos participarmos da Tua obra, também contribuindo. Queremos, ó Deus, rogar as bênçãos do Senhor sobre os Teus filhos, que o Senhor continue, ó Deus, sendo providente na vida de cada um deles, ó Pai. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra.
Rogamos ao Senhor nesta manhã, que de uma forma mesmo que breve, que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações. Edifica-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 128. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar, cântico de romagem. Eu vou brevemente expor esse salmo. De igual forma, devido à questão do tempo, os esposos, no caso, vão ficar com a mensagem para domingo que vem. O tema da mensagem que eu ia trabalhar com os irmãos hoje na parte da manhã era voltado especialmente para os esposos, tá? Então, próximo domingo nós vamos ter uma mensagem voltada para os esposos, depois nós vamos falar para as esposas, mas orem desde já pelo tema. O tema da próxima mensagem é: o marido deve viver a vida comum do lar. Então a gente vai entender como que a Bíblia trabalha essas questões da responsabilidade do marido dentro de casa, não só no sentido de provedor, mas envolve muito mais do que provisão. Envolve provisão espiritual, envolve respeito para com a mulher, envolve tratá-la com dignidade, envolve conhecê-la de fato como a mulher é. E a Bíblia, portanto, ela desafia-nos como maridos a olharmos para nossas esposas e entender que para viver a vida comum do lar nós precisamos de algumas atitudes, precisamos de discernimento, precisamos, portanto, não tratá-la com amargura. E nós vamos falar sobre isso, mas no próximo domingo, tá bom? Então, maridos, não faltem, tá? Só porque eu falei o tema, então vocês não faltem no próximo domingo. Mas Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Meus irmãos, eu disse certa vez que o Salmo 128, eu entendo que o salmista ele enxerga um contexto de família onde se encontra dentro da sua casa pai, filho, esposa, e todos estão ao redor da mesa, e ali eles desfrutam de momentos agradáveis na presença um do outro, e ambos são, portanto, edificados pelo Senhor. Esse certamente é o ideal de família que a cada dia tem se tornado algo muito difícil na nossa geração. Algo complicadíssimo, algo que de fato tem sido raro encontrar essa realidade que o Salmo 128 trata. E eu creio que uma das razões que isso não tem acontecido, de fato, é porque aquilo que o salmista começa dizendo a partir do verso 1, é uma realidade que tem se tornado também mais difícil a cada dia na vida dos servos de Deus, que é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus, o temor a Deus aqui não é medo de Deus, mas é uma santa reverência, é um respeito, é uma obediência a tal ponto que eu submeto a minha família para que dentro da minha casa, Deus, portanto, seja aquele que tem a última palavra,
Seja aquele, portanto, que me conduza, seja aquele, portanto, a direcionar as minhas ações dentro de casa. Estava vindo para a igreja na parte da manhã e conversando com o rapaz do Uber, conversando com ele sobre isso, e uma das coisas que a gente falava é justamente que hoje uma das coisas que tem mais separado as famílias por conta de não saber utilizar de uma forma correta é justamente a tecnologia. A tecnologia, ao invés de abençoar, como esse vídeo que está sendo gravado, que vai abençoar a vida de pessoas que a ouvirão, mas muitas das vezes nós nos separamos por conta da tecnologia. Os filhos hoje, eles 5, 6 anos, até menos, eles já são ligados, já nascem, eu estava falando isso no carro, já nascem, já parece que sabendo mexer nesses negócios. E muitas das vezes, se você tira da mão da criança isso, a criança ela faz um escândalo e ela só para quando devolve o aparelho de volta para a mão da criança. Sábado, acertadamente, o pastor Walter, sábado passado, retrasado, ele falou algo interessante, que às vezes até as famílias dão um celular para a criança para ver se ela fica quieta. Então é uma forma da criança não fazer bagunça. E quando, ao invés disso, deveria ensinar as crianças o princípio justamente da paciência, de saber esperar, de saber usar as coisas no tempo certo, o problema é que hoje, infelizmente, isso não mais acontece. E com isso, irmãos, as famílias têm sofrido diariamente. Veja, o salmista ele começa dizendo que bem-aventurado é aquela pessoa que teme ao Senhor, ou seja, a felicidade no lar, ela depende do temor a Deus. Essa é uma das primeiras verdades que eu posso enxergar nesse texto, que a verdadeira felicidade dentro da família, ela depende do temor que nós temos, ou do temor que esta família tem a Deus. A palavra bem-aventurado, os irmãos sabem muito bem disso, que é muito mais do que meramente felicidade. A literalidade dessa palavra é abençoado. Quão feliz, quão abençoado é o homem, que é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor a Deus nos leva a andar nos caminhos do Senhor, nos leva a conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. A falta de temor dá vazão a outras prioridades na nossa vida, dá vazão a outras coisas, senão a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. Mas o salmista ele começa dizendo que o temor ao Senhor, uma das características, quem teme a Deus desfruta da verdadeira felicidade. Quem teme a Deus desfruta da verdadeira felicidade. E aí o salmista ele começa a trabalhar de uma forma muito prática como que essa felicidade se torna uma realidade dentro de casa. Veja, ele começa primeiro dizendo: feliz, abençoado é o homem, é a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E qual é a consequência na casa para aquele que teme ao Senhor? Ele vai dizer, primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, ele fala do trabalho, ele fala de que na casa tudo irá bem, tudo nessa família irá bem, mas o salmista pressupõe que essa família ela está servindo ao Senhor, que essa família tenha ao Senhor como prioridade na sua vida, e as demais coisas como algo secundário. Como em outros momentos na Bíblia também vai dizer que o Senhor ele abençoa as obras das nossas mãos, mas ele só abençoa as obras das nossas mãos se nós olharmos para ele como o primeiro em nossas vidas. Aí sim ele vai abençoar o nosso trabalho, aí sim ele vai abençoar o nosso caminho, a nossa jornada. Não é a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela trabalha um outro aspecto, ela vê Deus como algo, como um gênio da lâmpada, que eu vou até Ele, ou eu cumpro alguns votos, algumas práticas, apenas para ser abençoado. Mas a realidade aqui no salmista não é que eu vou temer ao Senhor, não é que eu vou fazer as outras coisas com interesse em ser abençoado. E quando se fala de bênção, fala só de bênção material.
E a maior riqueza que o cristão experimenta não é materialista, não é na área material, mas é na sua vida espiritual. Por isso que o salmista coloca o trabalho, o Senhor vai abençoar o trabalho. E agora ele trata da questão da esposa. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E aí o tema justamente aqui é temor a Deus mesmo, porque se os irmãos observarem o verso 4, ele volta novamente. Se no verso 1 ele está dizendo bem-aventurado, agora ele vai usar o significado de bem-aventurado, ou seja, eis como será abençoado. Se formos usar como se tivesse o primeiro versículo, seria eis como será bem-aventurado. Mas ele agora substitui a palavra bem-aventurado para o seu significado literal. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele olha para aquele que teme ao Senhor. Agora ele fala que a esposa, os filhos desfrutarão de momentos agradáveis na presença do Senhor dentro da própria casa. Agora ele volta para o homem dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora ele olha para o cabeça da família e dizendo: é preciso não só as pessoas, mas o homem precisa temer ao Senhor. Aquele que governa, aquele que conduz a sua casa, precisa ter temor a Deus, porque se o homem não tem o temor a Deus, ele não vai criar a sua família debaixo do temor do Senhor. Diante desta realidade, o salmista, portanto, nos desafia a olharmos para essa família, a olharmos para o nosso lar, dentro de uma perspectiva de temor a Deus. Eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu tenho a minha vida devocional, eu reúno a minha família ao redor da mesa, eu tenho uma vida de leitura, de devoção com os meus filhos, com a minha família ao redor da mesa, não porque eu quero, porque eu almejo algo material de Deus, mas porque é minha responsabilidade como servo de Deus entender que o Senhor é prioridade, a vida espiritual é prioridade, as demais coisas são secundárias na minha vida. O Senhor vai abençoar, Ele vai nos dar as coisas secundárias, porque é promessa dEle, não o supérfluo, mas o Senhor promete sempre o necessário. Mas quando o homem de Deus ele inverte a ordem, quando o homem de Deus ele inverte os valores, o que ele vai viver constantemente é em confusão, em desarmonia. A família que não sabe priorizar o que é certo, o que Deus prioriza, vai viver a vida toda em uma vida de confusão espiritual, em uma vida de desajuste familiar. É só quando nós tememos ao Senhor é que nós submetemos a nossa família aos cuidados de Deus. Aí sim, quando eu temo a Deus, quando a minha casa teme ao Senhor, eu não vou trilhar o meu casamento dentro da perspectiva secular e mundana, mas eu vou olhar para as Escrituras e vou enxergar nela como homem, quais são as minhas responsabilidades dentro do meu casamento e na criação dos meus filhos. Qual é a responsabilidade da mulher no casamento e na criação dos seus filhos? Qual é a responsabilidade dos filhos com o relacionamento com seus pais? Qual é a responsabilidade da família dentro de um contexto cristão? E a Bíblia nos dá a resposta, e o homem que teme ao Senhor, ele se submete a essa resposta, porque ele tem um temor a Deus. Uma sociedade onde nós vivemos mais no achismo do que naquilo que é bíblico, nós somos desafiados a olharmos para as Escrituras, se nós queremos uma família equilibrada, se nós queremos uma família bíblica. Se não, e a sequência da nossa exposição na escola dominical, falando sobre plenitude do Espírito e vida familiar, se nós não tivermos o temor a Deus, nós vamos viver tentando ajustar algo que somente em Deus será ajustável. Deus ele criou a família, mas a família ela precisa viver o propósito de Deus para ela, e não para viver como a família acha que tem que viver. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. O temor ao Senhor primariamente dará a nós um bom caminho, dará a nós
uma família frutífera, dará a nós papéis abençoadores e abençoados, e dará a nós uma caminhada feliz na presença do Senhor. É assim que ele encerra dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A Israel como uma grande família da fé, experimentando os princípios de Deus para o seu lar. Essa família, não só de forma individual, mas essa família como comunidade, certamente experimentaria a verdadeira paz, experimentaria a verdadeira felicidade. E essa felicidade é que ela não é transitória, mas é uma felicidade permanente. E por que é permanente? Porque ela está alicerçada em Deus, e não nas coisas e não nas pessoas. Se tiver alicerçada nas coisas, a sua felicidade sempre vai depender das pessoas, sempre vai depender da sua conquista. Se você não estiver conquistando nada, você é infeliz. Se você não tiver nada, você é infeliz. Se você tem as coisas, você é feliz. Não é isso que a teologia da prosperidade diz? Diz que a evidência da bênção de Deus é o crescimento material? Pois é, mas essa não é uma prosperidade bíblica. A verdadeira prosperidade consiste numa maturidade espiritual, numa vida de temor e de santificação na presença de Deus. Essa é a maior bênção, é o maior patrimônio que Deus tem para a sua família. A sua família é o maior patrimônio que você tem. E o maior investimento que você pode fazer nela é investir na vida espiritual da tua família. Como eu disse domingo passado, não adianta, você pode trabalhar o tanto que você quiser, você pode se desgastar, você pode dizer assim: do ponto de vista material, minha família está satisfeita, ela tem, aliás, nunca a família vai ficar satisfeita, mas você vai dizer, ela tem tudo o que ela poderia ter, mas no final, você olhar para a sua família e perceber que ela não tem nada, porque faltou o principal, faltou a vida espiritual. Pai, mãe, não adianta você investir na vida material dos seus filhos, se vocês não se preocupam primeiramente com a vida espiritual deles. Você pode dar tudo o que eles quiserem, não deveriam, mas podem dar. Mas se vocês não investir na vida espiritual dele no futuro, talvez eles vão olhar para você e vão dizer: o maior presente que eu queria de vocês era uma oportunidade de sentar um dia e abrir o meu coração para conversar. É obrigar os filhos, quando eles não querem, a orar e ler a Bíblia juntos. E é obrigar mesmo, tá? Não é sugestão, não é obrigar mesmo os filhos. Ah, mas eu não senti no meu coração. Não tem que sentir, não. O coração do homem é enganoso, não tem que sentir, não. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Diante da ordem de Deus, você não tem que sentir, você tem que obedecer. É igual Paulo vai dizer: se você sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas eu não senti de ajudar o irmão. Você não tem que sentir, irmão. Você não tem que sentir. A vida cristã não é de sentidos. Eu não senti no coração, não. Para você cuidar da tua casa, você não tem que sentir o momento para sentar com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Você não tem que sentir, você tem que cumprir a sua obrigação de pai e de mãe. Mesmo que para isso você venha sofrer ou ficar magoado, ou o filho ficar magoado, paciência. Mas esse é o maior investimento que você pode fazer. Se você teme ao Senhor, você vai orar, vai trabalhar para que o seu filho também cresça com temor a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós entendamos que para termos uma verdadeira felicidade dentro da nossa casa, que nós tenhamos uma vida de temor, de obediência, de reverência a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos colocar de pé. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela essa breve meditação da Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que precisamos do Senhor, Deus, capacita-nos para viver a Tua vontade. Que o Senhor continue conosco, ó Deus, com a classe infantil também, a continuidade da escola dominical, e que o Senhor permaneça com a vida do irmão Antônio aqui no hospital ao lado, ó Deus.
Cuida, Senhor, do teu filho e ajuda-nos, ó Deus, a não só entendermos a tua palavra, mas colocarmos em prática em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações benditas do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém, Senhor.